Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, paz seja convosco. Eu sou o pastor Júnior, um dos pastores auxiliar aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular do Centro. Estou aqui mais uma manhã, juntamente com vocês, para dar continuidade aos devocionais que está sendo bênção na nossa vida. Então fique comigo, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa mensagem. E para essa manhã, eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que todos nós passamos, Todos nós enfrentamos durante a nossa vida, durante a nossa trajetória, que são as nossas dificuldades. A própria Bíblia vai dizer que nós iríamos passar por aflições, dificuldades, e sobre isso que eu quero falar com você. E para mim ter uma base com vocês, eu quero ler com vocês em Provérbios capítulo 24, e versículo 10, que diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Eu vou ler novamente. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Nós sabemos que todos os dias, querendo ou não, as dificuldades batem na nossa porta, seja você criança, adolescente, um junior, um adulto, um idoso, a dificuldade vai bater na sua porta. Mas eu quero falar com você sobre um detalhe: como você tem agido com essas situações na sua vida? O que você tem feito durante a sua trajetória? De que forma você tem agido para você conseguir a solução do seu problema? Ou como você tem passado por esses dias? E eu quero trazer para você uma história que está em 1 Samuel, capítulo 17, que vai falar da história de Davi e Golias. E creio que todos vocês conhecem essa história, que narra uma história de um jovem, de um garoto e de um gigante, onde o povo de Deus estava sendo afrontado por um gigante, que olhando aos nossos olhos, aos olhos humanos, era algo muito difícil de se enfrentar, era algo muito grande, era alguém muito poderoso. A Bíblia relata que ele tinha ali mais ou menos 3 metros de altura, a sua lança era algo pesado, a sua vestimenta era pesada, e a Bíblia vai dizer que ele era treinado e ele era forte. E chega um determinado momento em que Golias vai afrontar o povo de Deus, vai afrontar ali os israelitas, e chega um momento em que os israelitas ficam com medo. Eles se amedrontam pelo tamanho da dificuldade que estava à sua frente. Golias era um homem que era muito forte, que para eles tinham medo, porque ele chegou na determinada ocasião ali onde eles estavam e pediu: se tem algum homem dentro dos israelitas que venha me enfrentar sozinho. E claro que para a força humana era muito difícil enfrentar um gigante. E eles ficaram com medo, retraíram-se. E isso aconteceu não só por um dia, não só por 2, mas por 40 dias. Golias ia pela parte da manhã e pela parte da tarde afrontar o povo de Deus. E lógico, a gente sabe que ele não ia com uma afronta qualquer, ele tirava sarro do povo de Deus. E em determinada ocasião, Jessé, pai de Davi, pede para que ele vá levar alguns mantimentos para os seus irmãos que estavam ali naquela batalha. E quando ele chega para entregar os mantimentos, ele escuta a afronta de Golias. E quando ele começa a ouvir aquilo que Golias estava falando para o povo de Deus, ele diz assim: peraí, o que está acontecendo? E eles contam, quem estava ali conta a história, que eles estavam sendo afrontados. E Davi prontamente, após ouvir isso que Golias estava dizendo, ele se coloca à disposição para lutar. Ele tem uma coragem, ele busca força para enfrentar aquele gigante. E ele vai até Saul. E conta a história que Saul, após ouvir isso, logo diz: menino, você é jovem, você não dá conta. Você não vai conseguir enfrentar Golias, você vai perder. Mas Davi, após enfrentar algumas vezes, a Bíblia relata que ele enfrentou um leão, ele enfrentou um urso. Por ser pastor, alguns desses animais iam buscar as suas ovelhas porque eles eram predadores.
Mas Davi relata que ele pegou esse urso, que pegou o leão e matou com as suas próprias mãos. E Saul, após ouvir isso, disse: se você tem essa coragem, se você quer ir, que Deus seja contigo. Mas Davi, ele foi com a sua força. Mas antes disso, Saul, ele chama Davi e diz: vem aqui, eu tenho algo para você. Eu tenho uma armadura que é a dele mesmo, Saul, do rei. E ele vestiu: vem aqui que eu vou vestir você. Colocou toda a sua armadura, deu a sua espada, e Davi não conseguiu caminhar. Então, e ele percebeu que não ia conseguir lutar. E isso eu posso fazer um paralelo. Quantas vezes nós estamos enfrentando as nossas dificuldades e nós tentamos resolver de tantas as formas, de tantos pensamentos, de aquilo que a gente pensa que é o certo, daquilo que a gente pensa que a gente vai conseguir, e muitas vezes nós buscamos enfrentar os nossos gigantes com a nossa própria força. Mas infelizmente a gente sabe que sozinho a gente não tem força, mas com Deus que a gente serve, nós podemos conquistar as nossas batalhas. E Davi, ele chega e diz: olha, eu não quero, eu não vou conseguir. E ele tira essa roupa, essa armadura, vai até o rio, pega 5 pedras e vai enfrentar Golias. E você conhece a história. E um ponto interessante que eu quero falar para você: Davi, ele diz assim: hoje, Golias, você vem me enfrentar com espada, hoje você vem me enfrentar com escudo, mas eu vou contra ti pelo poder do meu Deus. Quantas vezes nós enfrentamos o nosso problema e olhamos para o tamanho dele, olhamos para esse problema que nós dizemos assim: poxa, será se eu vou conseguir? Será se isso tem uma solução? Pode ser que esse gigante seja uma dificuldade na sua família, seja esse milagre que você tem tanto pedido para Deus, seja uma libertação do seu filho, do seu marido, ou até mesmo uma libertação sua. Mas eu quero dizer para você que você precisa crer no Senhor Jesus. Você precisa batalhar as suas batalhas, crendo no poder do nosso Deus, assim como Davi. Porque Davi foi lutar não com a sua própria força, mas com o poder de Deus, com o poder que o Espírito de Deus ia lhe conceder. E nós sabemos da história. Davi pega a sua funda e coloca uma pedra e joga essa pedra no gigante. E a pedra vai justamente no local específico, derruba o gigante. E Davi vai prontamente, pega a sua espada, termina de executar, de ter a vitória pelo poder de Deus. E era isso que eu queria trazer para você, meu irmão e minha irmã. Não lute a sua batalha pela sua própria força. Não enfrente o seu gigante com o seu poder que é limitado. Mas creia no Senhor, porque Ele pode te dar vitória. Olhe para essa história de Davi, olhando em nossos olhos, em nossa realidade. Iria ser muito difícil alguém jovem enfrentar alguém que já tinha muita experiência em batalhas. E outro lado, ele era grande e forte, diferente de Davi. Mas ele não teve medo, ele buscou força no Senhor. E eu volto a ler novamente o versículo de Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, no dia da dificuldade, é que tua força é pequena. Eu digo a você, busque força no Senhor, porque Ele vai te conceder a vitória. Também tem um versículo que está em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7 e 8, que diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é no Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Então, meu irmão, creia no Senhor. Feliz é o homem que confia no Senhor. Eu quero dizer para você, não lute suas batalhas com as suas mãos. Lute pelo poder do Espírito Santo, que Ele te concede a força necessária, a alegria necessária, o vigor para continuar. Porque se você for na sua força,
No primeiro dia você consegue, no segundo dia você continua. Mas quem sabe, às vezes a dificuldade dura 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, mas para te sustentar somente Deus. Então creia, porque Ele pode te conceder a vitória. E nesse manhã eu quero orar por você, eu quero abençoar o seu dia, eu quero pedir a Deus que Ele te fortaleça. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concede. Meu Pai, juntamente com meu irmão e minha irmã, eu oro nesse momento. Meu Pai, eu não sei qual é a luta, qual é a dificuldade que meu irmão tem enfrentado durante esses dias. Eu não sei qual é o milagre que ele está buscando no Senhor, mas uma coisa eu peço, Pai, fortalece esse homem, fortalece essa mulher. Se por acaso ele ou ela possa estar querendo desistir, não vem esse resultado para a minha vida, o milagre está muito distante. Meu Deus, fortalece esse homem, fortalece essa mulher, para que ele possa enxergar o milagre do Senhor em sua vida. Meu Deus, ouve essa oração, ouve esse coração, meu Deus, essa mulher, esse homem que chora, meu Pai, em teus pés, pedindo a tua intervenção na sua casa, no seu relacionamento, na sua família. E meu Pai, eu te peço que o Senhor possa ouvir essa oração, que o Senhor possa alcançar a sua vida. E meu Pai, concede a força necessária para ele e realize um milagre na vida, na família deste homem e desta mulher. Meu Pai, confiamos no Senhor, nos ajuda a confiar em todo tempo no Senhor. Assim nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe. Se essa palavra te edificou, compartilha com um amigo, mande essa mensagem para alguém, porque eu tenho certeza que se ela te abençoou, ela também pode abençoar mais alguém. Que Deus abençoe e te conceda um dia abençoado de bênçãos e de vitórias. Um abraço.